Vamos orar. Querido Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos proporcionou esse momento agora, fora da aula, para a gente conseguir vencer o que foi planejado para hoje. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde. Boa tarde não, gente, boa noite! Já imaginaram isso, a professora dando boa noite para vocês numa aula? Pois é. Obrigada, tá, por vocês compreenderem a questão hoje. Espero que todos tenham entendido. Meu filho, ele tem que fazer provas também. E a prova dele é diferente da nossa. Quando ele abre a prova, ele não pode fechar a janela, ele não pode trocar de tela, tem que ficar com a prova o tempo inteiro, entendeu? Ele pode fazer a prova o dia inteiro, mas ele não pode trocar de tela, não pode sair do computador. Aí, quando acontece isso, a gente fica sem computador aqui em casa, só no celular. E dar aula no Zoom no celular, para mim, é um sacrifício, eu vou aprender. Mas vamos lá. Vamos ver um pedacinho só hoje sobre cálculo de área na malha quadriculada, naquela folha cheia de quadradinhos. Nós vamos relembrar, que eu acho que eu já falei isso para você, como a gente calcula uma área na malha quadriculada. Super fácil, muito fácil. E assim, semana que vem são as atividades avaliativas, né? Fiquem tranquilos, porque o que eu vou pedir para vocês fazerem na atividade matemática é só aprender, eu sei que você vai dar conta. Tá? Por exemplo, essa aula de hoje, pode ter certeza que eu vou colocar atividades lá e eu sei que você vai garantir, porque é um conteúdo fácil e eu vou saber que você aprendeu. Ok? Então vamos lá. Vou compartilhar a tela, aquele nosso combinado, tá bom? Depois eu dou um tempinho para vocês fazerem a arte na tela, certo? Vamos lá. O que a gente vai fazer hoje, então? Nós vamos aprender a encontrar a área em uma malha quadriculada com metade dos quadradinhos. Nós já vimos no livro que a gente conta a área quando tem os quadradinhos, a gente conta cada quadradinho preenchido, não é? E agora nós vamos ver um quadradinho pela metade. E aí? O que você faz? Sabendo que a área, acompanha a leitura comigo, sabendo que a área é a medida de uma superfície, que estratégia você usaria para encontrar a área de uma figura que não apresenta um quadradinho completo na malha quadriculada? Para alguns, eu não me lembro se eu já dei essa explicação para vocês, mas é porque alguns ficaram em dúvida, então estou retomando, porque tem que ficar bem certinho, bem definido esse conteúdo para vocês, tá certo? Vamos ver a próxima atividade e pensar em umas estratégias diferentes para resolver. Olha só, eu tinha dado e vamos repetir. A Fernanda, ela desenhou um triângulo usando uma malha quadriculada como na figura abaixo. A gente vai considerar cada quadradinho como unidade de medida, ok? Cada quadradinho significa uma unidade de medida, ele vale 1. Então, vamos responder as questões. Qual é a área ocupada pelo triângulo amarelo? Triângulo amarelo está aqui. Então, vamos ver. A gente vai contar a quantidade de quadradinhos preenchidos. Tá certo? Quadradinhos preenchidos. Então, vamos contar. Eu vou passar mais para frente, porque já está resolvido, fica mais fácil de você entender. A gente tem que contar qual é a área do amarelo e qual é a área do branco. Pegou? Então, vamos ver. Fique atento nessa maneira de resolver este probleminha. Observe que o problema pede para considerar cada quadradinho como unidade de medida, ou seja, não tem uma unidade. Quando eu falo assim, calcule a área da malha quadriculada, quer dizer que eu não coloquei para vocês lá se ela vale 10 centímetros, metros. Eu não coloquei para você uma medida. Só tem os quadradinhos e daí o que eu vou fazer? É o que você já sabe, você vai contar a quantidade de quadradinhos completos. Esse triângulo aqui, ele possui 15 quadradinhos completos. Estão vendo? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 quadradinhos completos. E quantos quadradinhos
incompletos nós temos? Dá para olhar aqui, ó. Eu tenho esse que vou juntar com esse vou ligar a este vou ligar a este. Lembraram? Então, eu liguei este com esse, aqui eu formei um quadradinho, esse mais um e aqui mais um. Então, qual é o total aqui? 15 mais 3, 18. Confere, olha. Nessa figura temos 6 metades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 metades, unindo umas às outras. Então, quando eu uno 6, o que é isso? 6, qual que é a metade? Metade de 6, 3. Viu que tranquilo? Quando você não precisar contar, então, tudo, o que você vai fazer, então? Uma outra dica. Você conta quantos quadradinhos pela metade tem. Tipo aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Eu tenho 6. Eu quero saber a metade. Então, quanto é metade? 6 dividido por 2, 3. Eu já sei que são 3 quadradinhos. Certo? Um minutinho. Então, portanto, 15 mais 3 é igual a 18 quadradinhos. O triângulo amarelo, todo amarelo, é de 18 quadradinhos, tá? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos calcular agora a área do branco, da parte branca, essa parte de trás aqui, ó. Bom, vamos ver? Deixa eu interromper aqui, porque eu acho que alguém está querendo falar. Minutinho. Quem é que levantou? Gabriel Neves. Aí viu como que a prof aprendeu? Lá na hora apareceu a mãozinha e eu vi que alguém queria falar. Gabriel, pode falar. Professora, eu tô com dúvida porque eu lembro que outro dia lá na live você já tinha feito isso? Sim, mas é porque alguns alunos ficaram com dúvida. E hoje é a última vez que eu vou ver esse assunto. Entendeu? É a última vez. Quarta-feira nós vamos entrar na aula de volume, cálculo de volume. E não vou voltar mais com área e com perímetro. Tá? Então por isso que a prof tá voltando, porque muitos alunos ficaram com dúvida em cálculo de área. Combinado? Tá? Então por isso que eu falei que hoje ia ser rapidinho. Entendeu, Gabriel? Então tá bom. Eu achava que você tinha esquecido que você já colocou. Não, é porque alguns alunos ficaram em dúvida e eu não posso ir pra frente com um conteúdo em dúvida, tá bom? Se você já aprendeu, beleza, ótimo, né? E a aula já tá acabando porque é tão pequenininho esse conteúdo, tá bom? A gente vai voltar lá pra terminar, tá? Alguém mais queria falar alguma coisa? Vou desativar e vou voltar para o compartilhamento da tela. Bem-vindos para quem chegou agora, ok? A prof está dando uma retomada de como você calcula a área numa malha quadriculada que é muito simples. E eu estou retomando esse conteúdo, como já disse. Ele vai ser bem cobrado na atividade avaliativa. E eu quero que vocês saiam muito bem, tá bom? Então, voltando, compartilhando a tela. Quem chegou agora, vou compartilhar a tela e você já sabe qual que é o nosso combinado, né? Nada de rabiscos. Só que a tela resolveu... Ela resolveu... Pronto, resolvido. Então, lembrando, quando eu falei para vocês que essa segunda questão agora é para a gente calcular a parte de trás. Então, você já calculou a parte do amarelo, já sabe que tem 18 de área, 18 quadradinhos. E agora nós vamos calcular de trás. Como que eu vou calcular de trás? Muito tranquilo. O que você vai fazer? Ao invés de você contar 1, 2, 3, 4, contar todos os quadradinhos um por um, é aquele conteúdo que você já estudou, eu sei que você já estudou. Você vai fazer o quê? Você conta quanto que tem a base é a parte de baixo, ó. Conta os de trás, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De base, eu tenho 7 quadradinhos. Confere. E agora eu vou contar quantos quadradinhos eu tenho na minha altura. Contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 7 quadradinhos de base e 6 de altura. O que eu faço? A área é igual a base vezes a altura. E vocês não podem esquecer dessa fórmula.
área é igual a base vezes a altura, tá? Então, o que eu faço? A base, 7, vezes a altura, 6, 42. Eu tenho uma unidade de medida aqui? Centímetros, metros? Não tenho. Então, eu não vou indicar qual é a minha unidade de medida, tá bom? Eu tenho, então, na parte branca, 42 quadradinhos e na parte amarela, 15 quadradinhos. Olha aí que fácil. É só isso. Nessa aula você relembrou que podemos encontrar a área de uma figura utilizando os quadradinhos de uma malha quadriculada como unidade de medida, bem como a metade dele. Então, finalizando. Quando eu não tenho as medidas indicadas, deixa eu voltar aqui. Vou deixar aqui para você calcular. Quando eu não tenho as medidas indicadas, eu conto a quantidade de quadradinhos, tá bom? Façam esse aí, por favor. Façam esse. Escrevam no papel, que eu vou voltar na tela para ver o resultado de vocês. Conta para mim qual é a área dessa imagem aqui. Qual é a área da região pintada nesta seta de 2 pontas? Vamos lá, fazendo. Conta primeiro os quadradinhos completos. Depois, conta os quadradinhos que estão pela metade e divide por 2. Vai lá. 1 minutinho. Ok? Vou voltar, vou interromper para ver a resposta. Deixa eu ver se tem resposta aqui. Não tem resposta. Então deixa eu calcular aqui para ver quem acertou, hein? Já achei. Então vamos lá, deixa eu ver quem acertou. Interrompendo. Mostra aí, por favor. Opa! Vitor, cadê o seu? Bia. Escreve na folha, Bia. Você me ouve? Ó, gente. Vocês contaram direitinho? Tá vendo como que a prof tinha que voltar nessa aula? Eu conheço a carinha de vocês quando vocês não entendem. E foi o que eu fiz. Ei, Bruno! Tudo bem? Que bom você aqui. Você estava sumido. Que bom. Vamos lá. Deixa eu ver. Deixa a prof ver. Aham, já tem alunos acertando aqui. Vamos conferir? Deixa eu ver, Bruno, seu. Sim, vamos conferir, hein? Voltou. Vamos lá. Deixa eu pôr aqui uma canetinha bonitinha, com uma cor bonitinha também. Contando, hein? Vamos contar o quadradinho preenchido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Agora eu vou contar o quê? Eu tenho 14 completos. Anota aí, não esquece não. 14. Este pela metade mais esse, 14, 15. Este pela metade mais esse, 16. Este aqui na metade mais este, 17. Este mais este, 18 pessoas. Quem acertou? Parabéns! Preste atenção. Nos quadradinhos que estão pela metade, você só tem que uni-los e somar com os que estão completos. Ok? Então, vamos lá. Vou limpar aqui para a gente fechar. Lá no... Voltando. Lá no tutorial, tem atividades para vocês reverem sobre essa questão da malha quadriculada, tá bom? Assim, vocês vão ter que fazer com muita atenção, porque quando você acha que está sabendo, aí te confunde mais ainda. Você não vai fazer hoje não, o de hoje é só 31, 32. Mas quando for essa atividade aqui, ó, que eu vou dar para revisão da atividade avaliativa, faça com atenção, não tem segredo, gente, é só você fazer com calma e contar as completas, tá bom? Acabou a nossa aula, só isso, viu? Façam atividade 31 e 32, quem não fez ainda, acompanhe a correção com o professor Jonas, certo? No tutorial, tá bom? Foi bom ver vocês nesse início de noite. Tenham um bom descanso, lanchem direitinho, tá certo?
descansem. E amanhã nós estamos de volta aqui com a nossa aula. Deixa eu colocar vocês para falarem, né? Para eu não ficar sozinha aqui falando. Eu vou desmutar e a gente vai orar para encerrar a aula. Tá certo? Vamos lá, oração. A gente pode desenhar na tela? Sim, depois da oração, tá? Fechem os olhos para a gente agradecer a Deus. Fechem os olhos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos acompanhou nesses momentos agora de relembrar o conteúdo diário. Que o Senhor nos dê um bom descanso agora e traga-nos bem amanhã para a próxima aula. Cuida de cada aluno e de seus familiares também. Em nome de Jesus, vocês respondem? Amém!